Palmeiras, dizendo ele que foi de fato. E aí ele fez uma carta, mandou para as igrejas e tal, circular, que chegou lá, encontrou Satanás, estava lá no trono, viu muito pastor amarrado, preso, meio Sei. do pecado e tal, viu muitas coisas lá. Meu querido, é o seguinte, eu não julgo essas coisas, eu acredito na Bíblia, que diz Uhum. na Escritura, ah, com o resgate do mundo pelo Senhor Jesus, na aliança que ele deu a Abraão, que dá para salvar todo mundo, eu mesmo prego que o próprio Jesus, ele foi e pregou os espíritos em cadeia. Pedro, Lá em Pedro, né? Pedro não acreditou, mas pregou isso aí, não sabe? Que o Espírito de Deus usou ele. E lá ele diz que mesmo julgado na carne, que segundo os homens, mas é vivificado pelo Espírito. Você já leu isso, não já? Lá Já em, tô pegando aqui. lá em 1 Pedro. Foi Primeira primeiro, Pedro, primeira Pedro 3, primeira Pedro 3, 3, 18. por aí assim. É, tô Então, pegando aqui agora. veja só. Então, com essa, com essa riqueza de Deus que deu para nós se apegar ao amor de Deus na pessoa de Jesus, hoje eu prego o evangelho até para mortos, para almas que, por exemplo, o povo diz nas visões dele, alguém já morreu e ficou no hospital rodando para lá e para cá, e falava e ninguém escutava ela, e até que ela entrou no corpo de novo e tal. E lá onde eu morava, em terreno de meu pai, eu Sei. andei por lá por pouco tempo, na estrada, você escuta rimugar, lá é deserto, você escuta rimugar de pessoa, e aí eu saio caladinho para ver se eu vejo alguma coisa, na estrada não tem rastro de ninguém. Então o que é que eu digo? Uhum. Vocês, se é verdade que eu não sei, eu só sei Sei. que Jesus salva. E em É. nome de Jesus, eu vi Jesus dizendo, depois que ele acabou com o mundo, em Apocalipse, o último capítulo, gente, eu enviei meu anjo para testificar essas coisas a vocês. Eu não sou isso aí que vocês estão vendo que acabou com o mundo, não. Eu sou as raízes e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, de É maneira que o verdade. Espírito, que é o entendimento, e a noiva, que é o entendimento renovado, diz, vem. O que ouve, vem. O que quiser, receba de graça. Da fonte das águas da vida. Então eu acredito em Jesus depois da morte. Paulo disse, ele mandou que nós testemunhássemos. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Então eu não acredito nisso aí, porque se tiver alguma alma vagando, eu peço a Jesus, através do seu Espírito Santo, que visite essas pessoas. E ande lá, e eu repreendo todo mal, e em nome de Jesus eu quebro essas cadeias. Eu quero que o Senhor ponha em liberdade, como Jesus visitou o povo do dilúvio, e pregou lá para eles, e ele disse, crê, verás, eu tenho certeza dessa boniteza de Deus, e nessa boniteza de Deus abençoa o povo, vai estar no inferno, vai estar no lago de fogo para nós. Eu acabei um debate ainda agora e mandei para você não me atendeu. Você não Ai, veio. pô, eu não vi não, ó. O debate agora há pouco, tava verde a câmera, né? Depois ficou vermelha. não sei. Eu sei que Foi, eu que... debate agora, que era a salvação de Jesus acima de toda condenação. Eu sei. Eu queria lhe convidar para amanhã, às 10 horas. Uhum. Amanhã nós vamos pregar sobre o Apocalipse 9, que Sei. aquele anjo não é do diabo como prega a igreja. Aquele anjo Apocalipse que 9, é? é o capítulo 9. Primeira parte do capítulo, a sexta trombeta. Não, a quinta trombeta. Ali, aquele anjo não é do diabo, aquele é de Deus. Entendeu? Então nós vamos pregar amanhã. Se você quiser participar e colocar. Vai ser que horas, irmão? É 10 horas da manhã. Ah, 10 horas, né? É. Tá certo. E eu não estou atrás de apoio, eu estou atrás de avisar o que Deus me deu para o Tá povo. certo, é, com Se alguém certeza. concordar, não tem problema. Se não concordar, não tem problema. Eu quero avisar o povo que Deus mandou eu fazer. Então, valeu, Uhum. meu querido.
Eu, eu vou deitar um pedacinho agora, que eu acabei o debate agora. Tá bom, irmão. Não tá cansado, né? Participou de um debate agora há pouco, né? Recebi o convite seu e eu gosto de bater o cartão. Seu Pronto, irmão. nome Eu agradeço. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, é o Sérgio Oliveira. Você é de onde, Sérgio? aqui do Ceará. Oh, meu Deus. Eu sou daí do Piauí. Ah, Estou aqui em Brasília há mais de 30 anos. eu Né? sei. Estou aqui em Irmão, Brasília. faz um programa de rádio aí. Nós temos a rádio e tem o site. E agora estamos no YouTube, né? Ao vivo, né? É, tá certo. É muito Fazendo bom esse, sábado, esse estamos trabalho fazendo, evangélico. estamos fazendo sábado e domingo, às 10 horas. E eu peço que o irmão coopere com a gente lá. Pronto, Qual vai? sempre quando eu tiver oportunidade eu vou cooperar, viu? Valeu, um abração, meu querido. Faz, Senhor. Um abraço, meu irmão. Graça e paz. Bem. Glória a Deus. Então os irmãos ouviram aí o irmão Trajano Franco, lá de Brasília, estava em Brasília, acabou de participar de um debate e tá cansado, não vai poder mais continuar, mas ele deu a sua palavra, ele deu a sua contribuição nesse debate que eu abri agora, certo? Questão, convidei o irmão Ben Menciar, a questão que, meus amados irmãos, foi alguns vídeos que os irmãos colocaram aqui no Google+. Como não vou ter tempo de participar lá com o irmão Orfeu, irmão, do vídeo de 18 horas, eu abri agora um instantezinho, até mais ou menos 1h30, questão de meia hora só. E o irmão Franco entrou agora, já agradeço a ele, graça e paz. E falando um pouco aqui sobre alguns vídeos postados, né? Sobre a questão dos Illuminati, a questão da nova ordem mundial e a questão também que o irmão relatou agora sobre a questão do lago de fogo e enxofre, questão do inferno, né? Jesus Cristo diz aqui, eu vou só trazer aqui a questão que foi relatada lá com o irmão. Acho que não vai dar para ele entrar agora, não sei. Mas é o seguinte, foi postado o vídeo, né, o irmão colocou lá, de um irmão, aqui no Brasil também os irmãos têm visto alguns testemunhos a esse respeito, e pessoas que tiveram um sonho, tiveram uma visão, uma revelação de como é o inferno. Só que a Bíblia ela não traz, a própria palavra de Deus, né, ela não traz assim, as características em detalhe como é o inferno. Diz que é o lago de fogo e enxofre. Mas nós temos que entender também, amados irmãos, o Senhor Jesus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 7, verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis, né? Então, ele está falando o quê? Que na consumação, ou seja, quando a pessoa falece, ela morre, a Bíblia diz lá em Hebreus que está reservado para o juízo. Ali cessou, ali os livros das obras dela fecharam, que lá em Apocalipse fala, né? Ali os anjos relatores já relataram tudo que ela fez, o livro das obras, para ser aberto quando? No dia do grande juízo. Então, o meu, o seu, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo ou não, vão participar desse juízo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? E todos comparecerão perante Cristo. Não é só a igreja, não é todos. Só que com a diferença. A igreja, aqueles que creem verdadeiramente, que têm a verdadeira fé no seu coração, a Bíblia diz que já estão lavados, ou seja, estão limpos, estão salvos em Cristo Jesus. Já estão justificados pelo sacrifício do Santo Filho de Deus. Então, se crê de coração, ele está justificado. A Bíblia diz que aquele que crê passou da morte para a vida. E Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que creem no seu nome. Então, pronto, não há mais condenação. Mas por que? Aí você pergunta, irmão Sérgio Oliveira, mas por que eles participam ainda do juízo se eles não estão mais condenados? Ora, é simples. Porque o juízo de Deus é justo. Então, todos, apesar de o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por todos aqueles, as suas verdadeiras ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, por ele ter morrido, ter sido a apropriação pelos nossos pecados, da igreja verdadeira, da igreja remanescente, da igreja lavada e remida, mas a igreja ela tem que participar do final, do juízo final. Por quê? Porque para fechar, né, para fechar todo o juízo e encerrar
categoricamente de forma organizada. E aí eles receberão um rei, eles receberão até mesmo poder de julgar, como diz Apocalipse 20, os ímpios. Porque eles participarão, mas não como mais como juiz de condenação, porque eles já foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eles participarão, né, só para receber a sentença de libertação, ou seja, eles foram libertos, eles foram salvos, a sentença de salvação. Já para os ímpios, irão participar, irão comparecer para a sentença como? Para finalizar a sua sentença de condenação, porque na verdade, a Bíblia diz, aquele que não crê já está condenado. A Bíblia não diz que vai ser condenado, a Bíblia diz, aquele que não crê já está condenado. Então, amados irmãos, todos comparecerão. Então, o inferno, esse inferno caracterizado, pelo menos essa forma que eu vejo na Bíblia, e eu estou passando para os irmãos, alertando os irmãos que tenham cuidado com certos sonhos, com certas visões, né? Para não ser mais enganado do que a gente já é tão enganado, irmãos. A gente é enganado em todas as áreas. A Bíblia diz que o principal enganador é o diabo. A Bíblia diz que o diabo engana todo mundo. Tá? Apocalipse 12. Então, para a gente não ser mais enganado por mais falsas coisas, temos que ter cuidado com isso. É verdade que existe o céu, é verdade que existirá o inferno, mas esse inferno ele vai ser feito do fogo, de lago, vai se formar o lago em enxofre. Então esse fogo ele não foi ainda descido do céu. Se você ler Apocalipse 20, a Bíblia diz, e descerá fogo do céu e consumirá o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que aquele lago de fogo e enxofre acontecerá o quê? Vai destruir totalmente o lago de fogo e enxofre. Irmão BMSA, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo esse bate-papo justamente sobre essa postagem, aquela postagem que o irmão postou. Estou trazendo aqui um pouco, e também sobre a questão, gostei muito da postagem sobre a nova ordem mundial, né? Gostei muito. Agora, porque eu trouxe rapidamente esse bate-papo aqui online, por quê? Porque eu senti de Deus em estar falando para os irmãos sobre essa questão e trazendo os pontos aqui na Bíblia sobre isso, sobre a questão justamente desse sonho, dessas revelações. Para a gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que descerá fogo do céu e consumirá o diabo e seus anjos. Então, a Bíblia não diz ainda, o irmão Trajano citou bem aquela parte lá em Pedro, né? 1 Pedro, que eu abri aqui agora, até eu estava aqui aberto nela, que fala, deixa eu olhar aqui, que fala justamente 1 Pedro capítulo 3, verso 18, né? Que Jesus, vamos ler aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual prefigurava o batismo, né, a questão das boas consciências, e termina aqui falando sobre a subordinação dos anjos à potestade. Então aqui ele está falando o quê, né? Ele está dizendo que naquele tempo, aqueles espíritos desobedientes, aquele povo ímpio daquela época, né, foi destruído por causa da sua desobediência, por causa que eram pessoas ímpias, eram pessoas mais, não tinham a fé, não tiveram a revelação, como dizem Hebreus, que a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então eles não poderiam crer na mensagem, porque naquele tempo Jesus Cristo não tinha vindo ainda, né? Ou seja, então eles tinham que crer como? Para se salvar? É claro que só existe um tipo de salvação, que é pela graça. Mas a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra é pelo próprio Espírito de Jesus. Apesar dele não ter vindo naquele tempo, mas o sacrifício de cordeiro, né, que eram feitos, representava o próprio Senhor Jesus. Tanto é que Caim e Abel, houve aquela confusão, né? Caim matou Abel devido a não ter feito o pedido de Deus, e houve aquela inveja. Então, irmãos, é que ele está dizendo, os espíritos em prisão. Que tipo de prisão é essa? Jesus diz que todo aquele que peca é escravo de quem? Do pecado. Aqui ele está falando da escravidão do pecado. Então, aquele que está escravo do pecado é porque Jesus Cristo não libertou para ele ter a sua salvação final pela fé em Cristo. Não é pelas próprias obras, claro, né? É pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui eu interpreto dessa maneira aqui, que a palavra de Deus, a palavra espiritual de Deus, não foi aqui, não é literalmente que Jesus Cristo desceu lá no inferno onde aquelas pessoas
que existiam no tempo de Noé, que não se salvaram, Jesus Cristo desceu lá e pregou, e ali naquele momento elas creram e se salvaram. Não. Porque a salvação é única só. No Velho e no Novo Testamento é pela fé em Jesus, e a mensagem qual eles iam crer é dada pelo próprio Espírito de Jesus. Então a gente vê muito essa questão, né, de nós interpretarmos espiritualmente, né, essa questão. Porque senão, após a pessoa morrer, Pai Senhor, irmão, graças a paz. O irmão Morfeu entrou agora aí também. Tá certo. Graça e paz, mano. Bom Natanael, né? Tá saindo um eco aí, viu, irmão Morfeu? Pois é, Natanael, então Natanael, eu não sabia que não dava pra abrir dois de uma vez, né? A hora que eu entrei nesse aqui, fechou que eu tava contigo. Você me perdoa aí, viu? Como? Não, o irmão Natanael, eu vou explicar pra ele que a minha tela dele fechou, porque na hora que eu entrei na sua, fechou que eu tava com ele. Eu não sabia que não dava pra abrir dois de uma vez. Ok. Então, ô irmão, qual que é o seu nome, irmão? Irmão Sérgio Oliveira. O irmão citou a passagem que a lei de Pedro, que Jesus pregou os espíritos em prisão, né? Foi que o irmão Trajano trouxe aqui, já porque ele, relatando um pouco disso, né? Mas ele disse que também ele não se aprofundou muito nisso no momento não, sabe? Esse hangout é de quem, esse hangout? Foi o que abri, irmão. Ok. Amém. Certo. Só para me terminar É que o irmão quer discutir aí a questão de inferno. Foi. A questão a postagem do irmão Messiá, eu achei interessante e senti de abrir esse hangout agora, nesse momento, que eu não vou ter tempo agora, às 18 horas, que ia ser no programa do irmão Morfeu aí. Aí eu resolvi abrir agora para quem entrasse a gente falar um pouco sobre isso. Que justamente eu tenho muito critério com relação a esses testemunhos de alguns irmãos que postam essa questão de que teve um sonho, que no inferno era assim, porque a Bíblia não traz as características, né, irmão? Que é o que diz que lá as pessoas estão sendo torturadas, e isso, aquilo, outro, não. Até porque a Bíblia diz que o inferno é o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que descerá fogo do céu para os consumir, o diabo e os seus anjos caídos. Então eu creio assim, que eles estão... Deixa eu pontuar. Certo. Só concluir aqui, aí eu dou a oportunidade Já pro bem, irmão. deixa eu pontuar algumas. Tá bom. Certo. É o irmão Ben, né? Sou eu mesmo. Tá certo, Ben. Meu nome é André, tá? Eu coloquei Messiah, que no original significa filho de Messias, do Messias. Uhum. Filho do Messias. Foi certo, irmão. Pode falar aí, abençoado. Então, veja bem, tá escrito aqui, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, sendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Olha só, meu querido, eu acho que o irmão, por um lado eu concordo, por outro lado eu discordo, eu vou lhe explicar. Eu concordo com o irmão que nós não devemos pegar uma subjetividade de um testemunho e trazê-lo como doutrina. O caráter do envio deste testemunho foi apenas a título de conhecermos a experiência de uma pessoa que teve uma experiência chamada pela medicina de EQM, que é a experiência quase morte, né? E o que eu achei interessante nesse testemunho é que ele se assemelha muito a alguns testemunhos que têm acontecido hoje, como daquela equatoriana, Angélica Zambrano, né? Que ficou 23 horas morta, enfim. E elas, uma é do Equador, outra é da Coreia. E também a gente tem aquele testemunho do Lázaro, né, o nigeriano também, que morreu, enfim.
A gente não pode realmente tomar tudo isso como verdade, porque são testemunhos particulares, que podem ou não. Porém, eu não estou entrando no mérito se tudo que ela falou lá é verdadeiro, é verossímil ou é inverossímil. Porém, nós temos o Espírito de Deus que testifica em nós se algo vem dele ou não. E eu senti uma graça de Deus e um calor dentro do meu espírito muito grande. E eu tenho certeza que tanto o testemunho de Angélica Zambrano, que está bombando na rede mundial de computadores, quanto dessa coreana, eles são verossímeis. Eles são verossímeis porque a Bíblia diz que ninguém chama Jesus se não for pelo Espírito dele. E ninguém amaldiçoa o nome de Jesus com o Espírito Santo. Ninguém diz anátema ao Espírito de Deus se não for pelo Espírito do diabo. Então esses vídeos têm salvado milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, do diabo a gente sabe que não é. Uma alucinação carnal, mental, para uma adolescente, uma criança, a gente sabe que seria quase impossível, né? Então, voltando à questão bíblica aqui, eu deixo o debate aí do testemunho aberto para vocês, né? Mas, voltando à questão bíblica aqui, a qual nós entramos aqui, nós não podemos também, agora eu vou entrar na parte que eu discordo do irmão, nós não podemos, existem duas regras de interpretação bíblica, uma chamada exegese e a outra chamada hermenêutica. O que vem a ser exegese e hermenêutica? É regras de interpretação da Bíblia, interpretações para que a gente possa ter uma base de interpretação, né? Uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia se interpreta por si só. Então, às vezes eu fico vendo muitos irmãos dizendo assim, não estou dizendo que é o caso do irmão, tá? Muitos irmãos dizendo assim, não, porque aqui Jesus quis dizer literal. Aqui Jesus quis dizer simbólico. Não, a gente tem que ver o que Jesus disse. O que ele disse está dito. Não sou eu, não sou o João, o Beltrano que vai dizer se Jesus quis dizer isso ou aquilo. Porque nós não temos onisciência, que é a capacidade do saber na sua plenitude de deferir o que Jesus e aquilatar o que ele quis dizer ou não. Então aqui, se a Bíblia, na minha opinião, tá, irmão? Respeita do irmão. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus foi e pregou. Está escrito aqui. Não está dando nenhuma subjetividade de interpretação. Nenhum momento está dizendo que foi uma metáfora e nos permite uma dúbia interpretação. De que, entendeu? A única dúbia interpretação ali é na comparatividade em relação à figura de Cristo, onde fala ali do batismo, na nossa consciência. Entendeu? Mas aí já é uma outra situação. Em relação a Cristo ter pregado para os espíritos em prisão, para mim não resta a menor dúvida, até porque lá em João a Bíblia fala que ele foi ele nos resgatou, né? Claramente, lá falando sobre ele tendo nos resgatado diante do inferno. E lá em Efésios 4:8, fala que ele... Efésios 4:8 não. Lá em Efésios eu preciso ver a referência certinha aqui, mas lá fala que ele levou cativo o cativeiro, né? Aí a gente entraria numa discussão teológica mais profunda. Mas a gente sabe que Jesus, até alguns pregadores falam erradamente que Jesus pegou a chave da mão do diabo, né? A Bíblia não fala exatamente assim, não. Você fala desse tema, né? Dessa questão. A Bíblia não fala exatamente assim, mas fala que realmente Cristo ele nos resgatou, né? Indo até o inferno, né? Então isso para mim está muito claro, né? Tem uma outra passagem também em Hebreus que fala que Jesus purificou até as coisas celestiais. E eu creio que ele purificou as coisas celestiais porque quando o orgulho de Satanás fez ele ser derribado de lá com a terça parte dos anjos, ele de certa maneira contaminou o céu. Então quando a Bíblia diz que ele purificou até as coisas celestiais, é por isso que quando Cristo voltou lá, ele purificou até as coisas celestiais, né? Porque a Bíblia também diz numa outra passagem que os anjos eles não viram, eu creio que os anjos eles não viram a crucificação de Cristo, porque senão eles teriam ido lá para tirar ele de lá, porque a Bíblia diz que o mistério que outrora estava oculto, o mistério da cruz, né? Agora foi revelado. Então, eu creio que realmente nós temos que fazer como irmão, né?
sermos prudentes na interpretação. E eu aprendi o seguinte com um professor que eu tive de Apocalipse chamado Jorge Vale. E ele, muito conhecido aí no Brasil, ele fala sempre isso daí. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza, né? E tudo que for relacionado ao Apocalipse, a gente não pode, assim, fazer uma afirmação definitiva, porque são coisas futuras na sua maioria, né? Isso é uma coisa muito Então, profunda, nós né? temos aqui que é muito profundo, então realmente nós podemos aqui ficar no campo da especulação, debatermos, mas não podemos, assim, criar muita doutrina em cima da escatologia, né? O importante é nós estarmos preparados para vir Jesus Cristo, né? Como o irmão viu nos vídeos ali, e o sentido do testemunho que a gente mandou foi um despertamento, né? Para aqueles que estão fracos na fé, saber que existe céu e inferno, e saber que aquilo que chamam de parábola, do rico e o Lázaro, não é parábola. Isso aí foi escrito por quem editou a Bíblia. Né? Na verdade, Jesus não chama de parábola, ele fala que aconteceu aquela história, né? Então a gente tem que ficar atento porque o céu e o inferno existe, né? Eu gostei muito aí da palavra do irmão. Eu vou discordar só agora no final, mais uma vez, me desculpa, meu irmão, da questão da parábola do rico e Lázaro, né? Que eu creio que ali é uma metáfora, né? Uma parábola dele. Então, mas eu vou lhe explicar por que eu não creio que é metáfora. Né? Mas você acredita que é parábola, que é metáfora, porque está escrito lá na epígrafe, que é o título do texto? Ou pela história em si, você acredita? Por causa da história, todo o contexto da história, né? Então, mas eu vou lhe dizer, Jesus contou 40 parábolas, certo? Está lá na Bíblia, Jesus contou 40 parábolas. Eu respeito a opinião do irmão e não quero mudar a opinião do irmão. Só para complementar a minha, Jesus ele contou 40 parábolas no seu ministério. E todas as parábolas de Jesus ele falava assim, ó, o reino de Deus é semelhante ao tal homem que saiu para o trabalho, é semelhante ao homem que saiu para jogar as sementes, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, tal, tal, tal. Nesse caso, você pode observar que Jesus ele não faz essa ilustracidade toda. Ele já chega falando da história de dois homens. E ele ainda cita Abraão. Eu não creio que Jesus faria toda uma hipérbole na sua metáfora ali, toda uma situação fantasiosa, citando o pai Abraão. Que para os judeus, Jesus sendo judeu também, lendo o livro da lei todos os sábados na sinagoga, ele também respeitava muito Abraão. Então, para ele ter citado Abraão ali na história, o nome de Abraão, eu não sei, mas eu creio que a história foi verídica, é a minha visão. Eu respeito aqueles que vêm como metáfora. Mas ainda que tenha sido como metáfora, toda metáfora, o sentido dela, o texto é fantasioso, mas o contexto e o objetivo da história é verdadeiro. A metáfora pode usar o nome de João, Morfeu, André, Sérgio. Pode não ser os mesmos nomes, mas a história que está querendo contar ali, as parábolas de Jesus, esta, porém, é verdadeira. Então, mesmo que Rico e Lázaro tenha sido uma metáfora, tenha sido uma parábola, mas o contexto de céu e inferno ali que Jesus quis transliterar na sua história, ainda que tenha sido um exemplo, ainda que a história seja um exemplo... Ele falou como bem. Parábola, né? Não, tudo bem. Mas o contexto do que ele... Eu estou entendendo o que o irmão está dizendo. O contexto do que ele quis dizer é uma realidade sobre a perdição ou salvação, né? Exatamente. Dizer, né? Exatamente. Você entendeu exatamente, é isso mesmo que eu quis dizer. No caso aqui, que ele fala aqui no verso 18, espíritos em prisão, no verso 19, né? Qual foi pregou os espíritos em prisão? Ou seja, prisão significa prisão do pecado, né? A Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. E aí, no caso aqui, dá assim uma ideia, lendo o contexto, assim, mais ou menos, se eu for entender, literalmente aqui, dá mais ou menos uma ideia que, por exemplo, o ímpio morre, ele não confessou o Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que ele que confessar o meu nome, ele será salvo e tal. E Jesus foi em outro lugar paralelo, em outro universo paralelo, um lugar espiritual que ele está, Jesus foi e pregou e talvez ele pelaquela palavra tenha se salvado. Ou seja, a Bíblia não traz outros contextos que narra assim, né?
A Bíblia Uhum. traz que realmente, como o Hebreu diz, assim como os filhos têm participação comum na carne e no sangue, também o filho teve a sua participação. Ou seja, como vivíamos em espírito, nós temos um espírito, nós participamos da carne. Mas um dia a nossa carne vai para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, né? Então eu creio que a salvação se estabelece dessa maneira, da maneira que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus agora, né? Assim dá muita Aham. ideia como fosse uma segunda chance aqui nesse contexto literal. Assim, eu pelo menos entendo assim. Por isso que eu Sim. trouxe aquela palavra inicial falando que a prisão que ele diz é a prisão do pecado e a palavra de Jesus Cristo, eu preciso ser ele mesmo indo lá, mas espiritualmente Deus age pela palavra, que é que nos liberta, que nos salva dessa condenação e do pecado para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Sim. Não, eu entendi a respeito, né, a visão do irmão, mas creio que eu concordo que a sua visão ali sobre o que é o pecado na Bíblia, mas ali tá bem claro, Jesus ele foi, né? Tá fazendo uma afirmação, ele foi até ali e pregou, mas isso daí também pouco importa, se ele pregou ou não pregou para a nossa vida, não realmente é uma questão assim, não vai mudar nada a nossa fé, né? É, verdade. Nossa fé continua para a gente prosseguir o nosso ministério Qual terrestre. que É isso. sim, E, irmão, tem algum outro vídeos que eu mandei pro sim, eu irmão? gostei muito daquele, o irmão mandou Oi? daquele. Falta poucos dias, né, para. Não, quer dizer, aquele senhor que estava fazendo aquela pesquisa da questão da NASA para questão de uma religião só, né? Eu gostei muito daquele vídeo porque ali foi uma pesquisa muito profunda. Ele conseguiu obter várias informações, pena que ele não está mais entre nós, né? Como relata lá no vídeo, né? Alô? Alô? Oi, pode falar, irmão, tô ouvindo agora. Muito bem, irmãos. Eu estava conversando aqui com o irmão B. Messia, que é o irmão André, né? B. Messia é o nome, é um título que ele usou. Estava aqui conversando com ele nesse bate-papo, irmão, falando a respeito de céu, inferno, salvação. Né? Está também nesse hangout, aqui nessa sala, o irmão Morfeu. O irmão Morfeu deu uma saída ali, mas eu creio que daqui a pouquinho ele está voltando. O irmão André teve que sair também. Mas é isso, irmãos, é isso. É que nem o irmão André falou, né? São questões profundas, questão que envolve o Apocalipse, questão que envolve é, essas doutrinas. Eu chamo aqui de doutrina, mas não é porque ninguém formulou nenhuma doutrina, não. É só questão da gente ver mesmo se é mentira, se é verdade. Qual é a opinião dos irmãos? É mentira ou é verdade esses sonhos, né? Que essas irmãs teve, até essas duas irmãs que o irmão André falou aí, relatou, tiver uma equatoriana, se eu não me engano, e outra coreana, teve esse sonho, e alguns irmãos, as irmãs também no Brasil fizeram algum DVD relatando, né, características realmente que aconteceram lá no inferno, né, eu particularmente, assim também, eu creio muito na questão do agir do Espírito de Deus, independente assim de fazer. É claro que a gente tem que temer a Deus, mas aquele temor reverencial. Mas eu não acredito muito assim de você pegar pelo temor, né? Assim, mostrar, rapaz, o inferno assim, cuidar aqui se a pessoa ficar com aquilo e tá. Não, eu acredito na espontaneidade do coração através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus agindo no nosso coração, mostrando as coisas belas, as coisas maravilhosas, mostrando o amor de Jesus. E a gente vai crer, e a gente vai seguir, a gente vai procurar fazer um bom ministério com relação a isso, na palavra de Deus. Mas gostei muito das palavras do irmão André, a forma que ele crê, ele realmente ele deixou assim em suspense, né? A questão diz que crê, mas realmente nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que eu falei, nós devemos ter cuidado com aquilo que chega até nós, principalmente nessas questões que a Bíblia não explica em pormenores, né?
A Bíblia fala do céu, fala do inferno, mas quando ela fala do inferno, ela diz que é o lago de fogo e enxofre, que eu vejo em Apocalipse isso, né? Que esse mesmo lago de fogo e enxofre, inclusive, está aqui. Vamos ver aqui em Apocalipse 20. Cadê o irmão Morfeu? Eu queria botar, mesmo na hora que eu ia pedir para o irmão Morfeu dar uma opinião, ele saiu ali, foi beber água, foi, irmão? Mas é isso. Não sei o que foi que aconteceu com o irmão André, saiu. Nós íamos falar sobre o segundo vídeo que ele postou ali no meu Google Mais, que é sobre a questão da religião única, né? Mas é isso, a Bíblia diz aqui, ó. Bem-aventurado, quando porém, não, Apocalipse capítulo 20, verso 8. Né? Deu certo, irmão André? O irmão André tá voltando aqui. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Aliás, verso 9 diz, né? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, né? Que é a Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, né? Aí diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, né? Onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e noite pelos séculos dos séculos, né? Então você vê que ali, sim, aí no verso 14 diz, então a morte e o inferno, aí diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a Bíblia diz que a morte eterna, a morte final, é o inferno do lago de fogo e enxofre. Esse é o inferno final para o diabo, os demônios e os ímpios, né? Então esse é o inferno final que a Bíblia diz aqui, relata para nós. É justamente o lago de fogo e enxofre, né? E é isso. E aquela questão, né? Questão que também vai o falso profeta, né? O próprio anticristo, quando se manifestar também, vai para o lago de fogo e enxofre. Todo aquele que não se achar escrito no livro da vida. Justamente, como é que o nosso nome está escrito no livro da vida? A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, né? Mas isso aí é outro. Isso aí, questão de antes da fundação do mundo, é coisa para outro assunto. Se a gente for debater aqui, realmente a gente vai passar muito tempo. Mas é isso. Questão do lago de fogo e enxofre. Eu ia participar aqui com o irmão André, mas ele entrou, não sei o que foi que aconteceu aqui com o equipamento dele, porque ele entrou e saiu novamente. Bom, André, só para, se o irmão estiver nos ouvindo, só para relatar sobre o segundo vídeo, né? Aquele vídeo que o irmão postou, um vídeo muito bom também, sobre a questão da religião única, da nova ordem mundial. Então, eu gosto muito de assuntos proféticos, irmãos. Assuntos de profecia bíblica. Alô, irmão Morfeu. Graça e paz, irmão. Pode ser, meu querido. Pode ser, irmão. Irmão, dê sua opinião também aí, amado. Foi falado aqui, eu dei uma saidinha, mas pelo que eu escutei, até onde eu escutei, né, tocaram num assunto muito importante, que é a parte profética, né? Sim. Que como nós devemos traduzir as profecias, né? Se é literal, se é subjetivo, né? Então nós temos que estar ciente e pedir orientação de Deus. É verdade. Para que Deus fale em nosso coração se realmente aquela interpretação a vontade de Deus se cumprindo, né? Que é a própria profecia, né? Mas eu queria, já que é profecia o tema, eu queria lhe fazer uma pergunta. Posso fazer, irmão? Pode fazer, irmão. A profecia, ela se cumpre ou ela pode vir se cumprindo, né? Ela não se cumpre na hora, mas ela começa a se cumprir e depois se cumpre. Ou Jesus chega assim, cumpre a profecia, como ele disse, ele leu o livro, né, e disse, hoje se cumpriu a profecia.
Ou a profecia, eu posso dizer assim, a profecia está se cumprindo nesta parte dessa Bíblia aqui, desse versículo, a profecia está se cumprindo no gerúndio, assim, né? Tô E não entendendo. dizer, quer dizer, Deus cumpre ou ele cumpre de pouquinho em pouquinho, assim. O que o irmão acha? Irmão, eu creio da seguinte forma, né? Por exemplo, vou citar aqui o exemplo, né? Você não acende a luz aí, acende, por favor. Eu vou citar aqui o exemplo. Por exemplo, quando a Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele lá em Isaías, no caso, não quebrar nenhum dos seus ossos. A Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito, né? A Bíblia diz que ele morreu uma morte de cruz, né? A Bíblia diz que ele e cuspiram na cara dele. Então, quando aí lá em Isaías falou, né, que ia acontecer, ia se profetizar isso. Quando aconteceu com ele, realmente, é a profetização, a profecia profética de um acontecimento profético messiânico. Ou seja, que faz parte da história profética do plano da salvação de Deus. Então, ali teria que se cumprir. Quem era que iria cumprir? O próprio Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele faz tudo que o Pai manda. Aí, no caso da pergunta do irmão, aí como é que a profecia vai se cumprindo? Eu creio assim, que aí é uma profecia condicional. Por exemplo, Não, eu tô falando assim, as profecias bíblicas, elas se cumprem no ato, ou ela começa agora e daqui a 10 anos ela se cumpre. Vamos dizer que hoje começou a profecia e daqui a 10 anos Deus conseguiu cumprir a profecia. Né? Depende da profecia. Por exemplo, as profecias do Apocalipse, né? As profecias da perseguição do povo de Deus, as profecias da manifestação do anticristo, né? A profecia, né, do sinal da besta, elas já estão começando a se cumprir. É como se fossem peças eu creio assim, é como se fossem peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. Mas o irmão acha que o chip é o chip da besta? Na verdade, o sinal da besta, que eu gosto de interpretar tudo de uma forma espiritual. Eu creio que, mas só que esse espiritual, ele vai também se transliterar na forma literal, que consequentemente vai ser uma forma das pessoas serem aprisionadas, né, das pessoas que não tiverem a luz do conhecimento, serem aprisionadas com esse tipo de equipamento. Mas no caso desse sinal da besta, o que é o sinal da besta? O sinal da besta espiritualmente é você não ter o Espírito Santo. Deus, ele está nos vendo espiritualmente. Todos aqueles que não têm, por exemplo, se você, por exemplo, o irmão Morfeu tem o Espírito Santo de Deus. O irmão crê que tem o Espírito Santo de Deus. Pronto. Espiritualmente falando, o irmão é um selado de Deus. É um selado do Senhor. Agora, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que só tem dois caminhos, o bem ou o mal, a luz ou as trevas. Então, o que tem o Espírito Santo de Deus, ele automaticamente não tem o sinal da besta, porque quem tem o sinal da besta vai ser afligido com as pragas. E para as pessoas, irmão, que falam que o chip é o sinal da besta, porque eu andei pesquisando sobre o chip, ele já existe quase há 100 anos atrás. Desde o começo da Guerra Fria, quem desenvolveu essa tecnologia de chip foram os cientistas de Hitler. Quando o Hitler morreu, os Estados Unidos importou esses cientistas para o país secretamente e lá eles começaram a desenvolver vários projetos, que um deles é esse de implantação do chip, porque o chip ele serve como aquele chip anti-sequestro, onde você sequestra a pessoa, né? Aí você consegue ver. Ele consegue ver, localizar a pessoa em qualquer local do planeta. Então o chip, na verdade, ele quer tirar a privacidade do cidadão. Nós, como cidadãos, temos o direito a ter privacidade. Então o que o chip faz, primeiramente, é tirar a privacidade do cidadão. Isso é uma coisa que ninguém fala, que ninguém mostra, porque o objetivo deles é esconder e dizer que isso aí é uma profecia bíblica. Uma vez que é uma profecia bíblica, ninguém pode mudar.
Então, o povo, principalmente o povo evangélico que crê na Bíblia, nas profecias bíblicas, ele não vai, no caso, vai ficar de mãos atadas e não vai ter como procurar justiça para se defender. Então, sua privacidade está sendo violada através do chip. Então, uma vez que ele acha que isso aí é uma coisa profética, aí ele fica com medo de interferir nisso, pensando que está indo de contra ao próprio Deus, entendeu? Mas isso é uma mentira que eles bolaram dentro da igreja, principalmente nas igrejas batistas, onde acredita que a tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação. Então eles acham que o chip é profético, está na Bíblia. Se você for procurar na Bíblia, não existe essa palavra chip. Então eles incutiram isso. Sinal, né? Sinal, né? Sinal ou marca, né? Então eles incutiram essa falsa doutrina do chip da besta para enganar os crentes, né, dentro das igrejas. Então isso aí é uma coisa que está sendo, como nós estamos falando de profecia, eles querem que a gente ache que isso é uma profecia. Então eles vão implantar esse chip nas pessoas e os crentes vão ficar com medo de ir de contra esta implantação porque acham que isso é uma profecia, entendeu? É o sinal da besta, né? Mas isso não tem nada a ver com o sinal da besta. Isso aí tira a privacidade do cidadão, tanto do evangélico, quanto do ímpio, de qualquer pessoa. E nós temos o direito de ter privacidade e temos o direito de ir contra isso. Eles querem amarrar a igreja dizendo que é profecia, entendeu? Para que a igreja não vá ir de contra isso. Tô entendendo. O que o irmão André acha disso? Vai, irmão André. Ó, eu cheguei agora, o que vocês estão falando aí? Então, deixa, irmão. Sobre o chip? É porque, veja, a igreja... É o sinal da besta ou não, né? Não, veja, se eu colocar assim, eles estão dizendo, André, eles estão dizendo que o chip é profético. Tá escutando? Tá me escutando? Sim, tô ouvindo. Eles estão dizendo que o chip é profético, que o chip está dentro da profecia. Então, uma vez, se é profético, o crente, como acredita na Bíblia, né, de capa a capa, ele não vai ir de contra a palavra de Deus, no caso. Então, isso foi uma profecia colocada, um engodo de Satanás, que colocaram dentro da doutrina de algumas igrejas, principalmente aquelas igrejas que são pós-tribulacionistas, que acham que a gente vai passar pela grande tribulação, que na maioria dessas igrejas, eu já andei pesquisando, existe muitos maçons dentro dessas igrejas. E quem está financiando o chip é a maçonaria. Então, dentro dessas igrejas, incutiram uma profecia que diz que o chip é a marca da besta. Então, se você crê que nós, no caso, se você fosse de uma igreja, André, uma igreja pós-tribulacionista, então você crê que vai ver o anticristo, você crê que vai ver o sinal da besta e tudo mais. Então, ele disse que o chip é o sinal da besta. Então, você iria condenar o chip, no caso, pelos seus direitos constitucionais, porque pela Constituição, nós temos direito de ter privacidade. E o chip, ele tira a nossa privacidade, porque ele é usado como um chip anti-sequestro, que tira a privacidade das pessoas. O que você acha, André? Mas para entender, para resumir aí, você acha que o chip é a marca da besta ou não? Não, o que eu acho é que o chip, esse chip da besta, como falam aí, é uma doutrina colocada dentro da igreja profética, né, escatológica no caso, sim, para enganar a igreja. Porque uma vez que o crente que acredita na pós-tribulacionista crê nisso, então ele acredita que o chip é da besta, que o chip está
que o chip é profético. Então, ele não vai lutar contra a profecia de Deus, que ele acha que vai se cumprir de todo jeito, porque é uma profecia de Deus, entendeu? Sim. Mas isso Mas aí você. foi incutido dentro da igreja, Mas só para finalizar, foi incutido dentro da igreja com o objetivo de amarrar o crente e Sim. deixar ele de mãos atadas, entendeu? Então, mas você crê que o 666 seria o quê? Não, eu tô falando do chip, né? O 666. Eu tô falando do chip, esse chip, Então, velho mas chip. o 666 não é o chip. 666 faz seria? parte, né? Não, isso aí, Não, mas ó. Esse a minha negócio dúvida é o de... seguinte: a sua visão, para me entender. O chip não é o 666, então o 666 será o quê? Não, veja, eu como sou pré-tribulacionista, eu não Sim. acredito que eu nem vou ver, eu não tenho muito interesse em saber o que é que vai ser. Ah, Mas, entendi. Você crê que você mas não vai pegar isso daí? porque eu sou pré-tribulacionista. Se Mas, você crê que Jesus volta antes, né? mas isso aí é uma coisa que Deus tem me mostrado e eu tô fazendo vídeos na internet. Até o irmão pode conferir no canal Nael Privacidade na internet. Depois eu deixo Sim. o link aí. Que isso aí foi um engodo da maçonaria, que está na sua maioria dentro dessas igrejas, igreja batista, por aí, por exemplo, que são pós-tribulacionistas, e eles incutiram isso aí para enganar a igreja. E eles mesmos, conseguiram implantar isso, entendeu agora? É uma conspiração dele dentro da igreja, usando uma falsa doutrina. Sim, sim, entendi. Porque, na verdade, eu creio que se a gente estiver aqui ou a gente não tiver, se nós não estivermos aqui, o resumo de tudo é que nós temos que estar preparados, né, para subir no arrebatamento. Porque eu não consigo, eu estudei muito o pós e o pré-tribulacionismo. Hoje, atualmente, de alguns anos para cá, a minha visão hoje é o médio tribulacionismo. Eu não creio que nós vamos escapar 100% de tudo, porque Jesus fala no início das dores, que eu não creio que é somente os catástrofes naturais, cataclismas, mas eu creio que nós vamos pegar pelo menos a falsa paz do anticristo com o mundo. Mas eu também não creio no pós-tribulacionismo, porque senão daria um choque, até mesmo com a terceira vinda de Cristo, que é na batalha do Armagedon, destruindo a Satanás e lutando, aliás, contra as nações no Vale do Megido, do Armagedon, e vai destruir todas essas nações, né? E aí, 1000 anos depois, Satanás será solto, juntamente com as nações de Gog e Magog, e aí o Senhor, sim, vai destruí-los com o sopro de sua boca. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar mesmo, são 4 vindas, né? Então, eu não gosto de afirmar com clareza, porque a Bíblia não dá uma certeza, assim, doutrinária, exegética grande para nós, né? Eu respeito todas as opiniões, mas eu creio no médio tribulacionismo, que nós vamos pegar o início, né, do Cavaleiro Branco, que eu entendo que é a falsa paz, né? Mas o que levou você a pensar isso? O que me levou a pensar isso é o próprio contexto das Escrituras. Você vê que Deus, por exemplo, Deus nunca livrou o povo dele antes de acontecer alguma coisa. Ele livrou o povo depois que o povo, Deus abriu o mar e lá dentro o mar estava seco. Lá no Salmo 5 a Bíblia diz que Deus aplainou o caminho. Então Deus ele tirou os pedregulhos, os rochos, porque não havia nenhum doente sequer. E aí se cumpriu no Salmo 105:37, que nenhum doente havia sequer no meio de Israel. Deus livrou os jovens dentro da fornalha. Daniel, ele livrou dentro da cova, né? Então é uma opinião minha. Eu creio que Deus vai livrar a igreja dentro da tribulação, não da grande, mas na metade da primeira semana de Daniel ali, que é os 3 anos e meio. Né? Então é o meso, André? Eu sou meso. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado, mas eu quero estar preparado. Você entendeu? Poderia ser pós, poderia ser pré, mas até o que o Morfeu estava falando, nós temos que estar preparados como cidadãos para não aceitar a nossa privacidade. Você viu lá, primeiramente como cidadão, né? Exato, estou concordando com você.
Então, eu estou expondo por que eu sou meso. Porque se você for analisar na Bíblia, até em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está bem claro ali, um texto, dizendo que essas coisas, está falando ali da vinda de Jesus e do anticristo, elas não acontecerão sem que antes o iníquo seja revelado. O iníquo não será revelado antes que essas coisas aconteçam. Está falando o quê? Da apostasia. Então, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz claramente que a vinda de Jesus será antes da tribulação, seja ela da primeira parte ou da segunda. Se você for pegar Mateus 24, pelo contrário. Me fala que é primeiro depois. Ali fala um monte de... se você for pegar Mateus 24, fala que primeiro o sol vai escurecer, tal, um monte de coisa ali, né? Até estão dizendo lá na NASA que as explosões solares do plasma pode acontecer até no ano que vem, que acontece a cada 200 anos. E aí pode se cumprir o que está em Apocalipse, pode se cumprir em Mateus 24, o sol se escurecer, porque quando Deus tirou o povo do Egito, ficou 3 dias e 3 noites na escuridão. E se a gente tomar como base que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo não, mas quase tudo é uma prefiguração do Novo, e também de profecia escatológica, eu creio que realmente o sol vai escurecer, como Jesus disse. Se vai ser um asteroide que vai cair na Terra, se vai ser uma explosão do sol que vai liberar plasma, isso eu não sei. Mas eu sei que nós estamos próximos de grandes acontecimentos na humanidade. E essa nossa reunião aqui já é cumprimento da profecia de Daniel, que os homens buscariam conhecimento no final dos tempos de um lado para o outro. Não é que nós não temos o conhecimento, nós estamos buscando, debatendo sobre isso, porque o mesmo profeta diz que o conhecimento se multiplicaria, né? E também está se cumprindo que os homens teriam não sede de água e fome de pão, mas da palavra de Deus, né? Teriam sede da palavra de Deus. Então, realmente, nós estamos vendo os sinais. A vinda de Jesus, ela é muito próxima, né? André, mas você acha que isso é uma conspiração da maçonaria dentro da igreja? Porque eu tenho aqui um site, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um site aqui que prova que a maçonaria está implantando o chip em crianças. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui a tela para os irmãos verem que a maçonaria ela está implantando. Se o irmão estiver vendo, o irmão fala, por favor. Tá vendo a tela? Tô vendo aí no... Não, agora saiu, irmão. Se você colocar Masonic... Postou foi o Facebook aí. Pronto, agora. Masonic Chip. Se você colocar na internet Masonic Chip, vai aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Irmão, estão vendo aí? Dá pra ler? Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Dá pra ver. Pronto, ó, aqui, aumentei mais um pouco. Dá pra ver agora? Dá. Masonic Chip Ontaro Shield Identification Programa. Programa de identificação de crianças através de chip. Então é a maçonaria que está implantando o chip nas pessoas. Agora, ela já preparou a igreja para querer aceitar o chip, porque ela inventou esse negócio do chip da besta. Na verdade, o chip da besta foi uma doutrina implantada pela maçonaria para enganar a igreja. Primeiramente, a igreja é a igreja batista, porque eles creem no pós-tribulacionista, então eles vão ver tudo o que está escrito nas profecias. Então, uma vez que o chip pode ser usado na área para você comprar ou vender qualquer coisa feito um cartão de crédito, então eles creem, cartão, né, irmão? eles creem piamente que o chip é a marca da besta. Então, o que quer dizer? Os nossos direitos como cidadão, aí aqui na Terra, eles não estão nem aí para isso, porque todo cidadão tem direito a ter privacidade. E o chip pode ser usado como um chip anti-sequestro, onde localiza as pessoas e pode tirar a privacidade das pessoas. O que tu acha? Isso é uma conspiração? O que você acha, Sérgio? Pode ser uma conspiração da maçonaria?
Irmão, eu vou ser muito sincero com o irmão. Eu creio que eu gostei muito da pesquisa do irmão aí, do interesse do irmão na questão da privacidade, isso aí é verdade. Mas eu creio que isso aí é cumprimento do profeta também. E eu creio que não só o chip, mas outras coisas que vão vir, eles fazem parte realmente da implantação da nova ordem mundial, né? Justamente porque, como o irmão disse, que o irmão mostrou o site aí, é a questão dos próprios maçons estão trabalhando dentro dessa área. Agora, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? No caso se for usado para identificar na área da segurança pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal também. Mas a gente vai perder a privacidade, porque qualquer pessoa. Perde, Então, mas é verdade mesmo. imagina uma pessoa que não tem privacidade, onde ela pode guardar o que ela tem mais valioso, no caso, né? Então, onde é que ela vai guardar seu dinheiro? A senha do banco, as senhas que nós temos de e-mail. Mas já tá assim, né? Os cartões já estão com chip, né? Os cartões já vêm com chip. Então, mas isso não é uma conspiração da maçonaria? Tudo tudo é uma forma de aprisionamento, né? Isso aí é verdade mesmo. Não é uma forma de controle. Já é o desenvolvimento, é aquele como o irmão André postou no vídeo que nós íamos relatar, é a questão do desenvolvimento de um governo único. Mas pense, se o povo sabe quem é que quer implantar isso, por que o povo se acha de mãos atadas? Porque, irmão, eu já vi profecias e também relatos que o próprio Senhor Jesus disse, né, quando ele disse naquela destruição de Jerusalém, quem tiver uma túnica não volte para pegar, né? Que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado. Eu creio dessa forma, eu creio que o povo de Deus tem que fugir das grandes cidades, porque está praticamente quase impossível da gente viver a vida bíblica, a maneira cristã, de não aceitar ou aceitar nas grandes cidades, irmãos. Está praticamente quase impossível. Então a saída que eu vejo das pessoas que, independente de ser pré, meso ou pós, na verdade eu sou um pós-tribulacionista. Mas que independente disso, como o irmão André citou, quem tiver alcançado, quem tiver vivo até lá, da agora até lá, a única alternativa que nós temos é fugir das grandes cidades para as menores e para os locais mais desertos, como fez o povo do passado, né? A águia ela fugiu. Deus abriu o caminho para que a águia fugisse, né? A serpente, ela quis morder, ela quis abocanhar a igreja, mas Deus deu asas de águia para que a igreja fugisse e fosse guardada, né? Acho que da mesma forma, no final dos tempos, com os remanescentes proféticos da linhagem bíblica, da linhagem profética, o Israel espiritual de Deus, ele também vai ter que fugir, porque vai estar cada dia praticamente quase impossível de nós. Mas o que diz em Mateus 18:16? Pronto, vamos botar aqui. Mateus. Será que Jesus ele nos ensina a fugir? A Bíblia diz aqui, né? Mateus. Mas no tempo da tribulação, né? Mas nós estamos na tribulação. Nós já estamos no início da tribulação, né, irmão? Porque nós já estamos vendo as profecias se cumprindo a cada dia, né? Mas como o irmão acharia que... Qual a prova que o irmão teria que... Mateus 18, Mateus 18? 18:16. Se, porém, não te ouvir, toma indo contigo uma ou duas pessoas. Não, 16:18. Foi mal, desculpa. 16:18. Ao contrário. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, contra a verdadeira igreja. Contra a igreja. Então, tudo que a igreja, irmão, aqui na terra fizer, Deus vai dar a vitória à igreja. Irmão, crê nisso? Claro, com certeza. A vitória é de quem? Do povo de Deus. Sabe o que é que não entra aqui? As portas do inferno, ou seja, a perdição, o mal, a corrupção não entrará no meio da igreja.
Porque a igreja está com o Espírito Santo de Deus, a igreja está protegida, a Bíblia diz que o maligno não pode lhe tocar. Mas não entrar, a Bíblia não está dizendo em entrar, é prevalecer. Prevalecer quer dizer uma luta que está sendo travada e a igreja vai prevalecer durante a luta. Qualquer luta Isso. que a igreja for travar, Deus vai dar a vitória à igreja. Deus vai dar, mas a Bíblia diz que tem mais joio do que justo. A Bíblia diz que é mais numeroso os filhos da escrava do que a da verdadeira, né? Então, Deus sempre usa um contra um milhares, feito Ele diz, eu coloco vocês no meio de lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, né? Porque você veja, ó, o povo teve que fugir do Egito por causa da idolatria. Aí Deus disse, ó, não volte para lá, não volte para o Egito, né? Você vê que de Jerusalém, a cidade era de Deus, era do povo. Literalmente, o povo conquistou aquela cidade, ali a terra era do povo, mas o povo teve que fugir por causa da invasão dos romanos. Tá? A Bíblia diz que, Jesus diz, né, fuja para os montes, porque virá a destruição por causa... Mas isso aí é no tempo da grande tribulação, né, irmão? No tempo da grande tribulação, e quanto mais vai se aproximando da grande tribulação, é momento de nós fugirmos. Mas Deus não ensina a fugir, o crente a fugir não, irmão. Só vai fugir no tempo da grande tribulação. Agora, nós temos que lutar para termos os nossos direitos preservados. A igreja paga imposto, a igreja ela é uma instituição que está adequadamente dentro da norma do Estado. Então, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Então, Deus, qualquer batalha que nós formos travar na justiça, ou qualquer canto, ele vai dar vitória à igreja. Porque ele disse em Mateus 16, 18, que a igreja ia prevalecer. Isso, prevalecer que eu creio, irmão, na forma assim eu creio, né? Na forma da salvação. Por quê? Porque é inevitável essa grande tribulação. É inevitável. Eu sei, irmão. Isso aí vai se cumprir. Agora, a questão é o seguinte. Quando vai? Então, aí é que está toda a questão, né? O que eu estou entendendo, irmão, o que a gente pode fazer é procurar... o que o irmão está dizendo aí, ele está com o nosso direito para poder ver se dá para que esse estabelecimento não se cumpra, né? Agora, conosco, né? É assim que o irmão está dizendo? Não, o que eu estou dizendo é que tudo que a igreja for fazer, assim, uma batalha, vamos ver que a igreja vai entrar no tribunal contra as portas do inferno, o diabo, qualquer outra igreja do diabo. Então, vamos dizer que se levantou uma igreja do diabo, a igreja é do diabo, tal e tal. Aí vai processar a igreja de Cristo. Então, Deus vai dar vitória em qualquer instância. Então, isso aí são leis que estão sendo colocadas, irmão. São leis. Então, quer dizer que existe um meio jurídico para se combater isso aí. Se não soubesse quem são as pessoas, aí tudo bem, mas nós sabemos, aqui, eu mostrei aqui, ó, quem são. Maçonaria, Chip Ontario, Children Identification Programa. Todo mundo agora já sabe quem é que quer implantar o chip. Então, mas tem outras organizações também, né? Aquela fábrica de celular, né? Tudo é comandado pela maçonaria ali. Aquela outra, como é o nome? Aquela bem famosa, Motorola, né? Mas isso aí é tudo comandado pela maçonaria. Pois é. Eu tô entendendo como tá dizendo. Irmão, a Motorola tem aqui perto, na minha região, que tem Motorola. E eu fiquei sabendo aqui que eles estavam fazendo um teste aqui nos funcionários para entrar na empresa, eles estavam dando um chip já na mão da pessoa, só para poder entrar e sair da empresa. Você já tá funcionando, né? Agora, irmão André, uma vez que a igreja sabe quem é que quer acabar com a igreja, no caso, quem quer implantar o chip, a igreja não teria como lutar contra essas pessoas? A Bíblia diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né?
Mas eu tô entendendo a visão dos dois irmãos. E nós temos que lutar, fazer a nossa parte. Porém, tem coisas que, como o outro irmão disse aqui, o irmão Sérgio, nós fazendo a nossa parte ou não, vai se cumprir, né, as escrituras. Nós podemos adiar, né, ó, Não, mas uma parte, mas... você acha que, uma vez que a igreja soubesse quem quer tirar a privacidade de todos os cidadãos, a igreja iria ficar calada? Mas concordo com você, a igreja teria que se unir. Mas quem é a igreja hoje? É dominado pela maçonaria. Não, existe a igreja de Cristo. Ela existe porque Sim, nós estamos ainda pregando o evangelho. O Espírito Santo sim, ainda está entre nós para pregar a sim, palavra e pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo convertidas ao Senhor claro, Jesus claro, Cristo. Então isso é uma prova sim, que aquele que o detém ainda está na igreja, ainda está aqui no mundo. O Espírito sim, Santo ainda atua aqui no mundo. Uma vez que nós sabemos sim, quem está querendo implantar esse tipo de doutrina que vai tirar a privacidade da igreja, em outras palavras, vai acabar com a igreja através disso, porque se o pastor não tem privacidade, como é que ele vai orar a Deus para pregar a palavra? Se o pregador, não, eu concordo, irmão entendeu? Natanael. A Concordo. privacidade é algo que não pode ser, não pode fazer acordo com ninguém a esse respeito, Sim. porque é um Mas a direito igreja tem que se inato unir para isso da. daí que você está falando. A igreja tem que se unir e saber dessa verdade, então, Mas a entendeu? igreja não é alvenaria, a igreja são pessoas. A igreja Sim, é eu, você, exato. o irmão Sérgio. Então, para isso, naquele tempo, Deus levantava os profetas para quê? Para avisar as pessoas de algo que estava para acontecer. Para que quando fosse acontecer, o povo estivesse devidamente alertados Preparado. para combater. Tem que Então, tocar a trombeta mesmo. Concordo. nesse tempo, eu estou fazendo isso. Eu estou alertando a igreja Sim. e estou dizendo quem é as pessoas que querem e como estão querendo fazer. Para isso, tem o programa Saia da Matrix. Tem esse objetivo de alertar não só a igreja, mas toda a população, para que juntos nós vamos denunciar essas pessoas. Exatamente. Exatamente. Mas aí a igreja, que somos nós individualmente, não a alvenaria, o templo, nós temos que nos unir e difundir essa informação, né? Então, os tempos estão se abreviando não para a profecia, mas para que esse plano se concretize. Eles estão querendo já inserir nas áreas dos professores de colégios, em prefeituras. Eles já estão inserindo isso, enganando a população e entrando na mente das pessoas. Eu tô Mas, ó, recolhendo algumas provas a respeito disso e eu vou Natanael, colocar no programa depois, da Sai da Matrix. Natanael, Oi. o irmão Rivanildo Menezes, lá no canal Verdade Oculta 30, ele também faz uma denúncia que a gente tem que estudar direitinho para ver realmente. Eu creio que nós temos que estar preparados, né? Mas existe uma denúncia também em relação ao pré-tribulacionismo, que teria sido um homem também mandado pela maçonaria no século XVIII, que teria mandado também a teoria do pré-tribulacionismo para o povo aceitar a marca, achando que não é a marca, porque Jesus só que a marca só seria colocada depois da vinda de Jesus. Mas Para aí, dizer para o então, povo eu aceitar. conheço ele. Aí tem um grande detalhe, Então, amigo. Aí tem um grande detalhe. Ele está dizendo que foi a maçonaria que fez o pré-tribulacionista. Pronto, vamos pesar isso. Então, a maçonaria, qual o objetivo dela? De acabar com a família e de acabar com a igreja. Então, vamos lá. Eles estão dizendo, o pastor, né, o Givanildo Menezes,
está dizendo que foi a maçonaria que falou, que inventou essa doutrina. Então vamos lá, vamos pesar, vamos colocar uma balança agora. Se nós formos olhar dessa maneira que ele está falando, né, o que acontece? Se o pré-tribulacionista não quer nem saber o que é o chip ou o que deixa de ser o chip, então ele sobre o chip, como é que ele vai como é que ele vai se situar? Como é que ele vai se situar de frente a essa implantação do chip? Uma vez sabendo que o chip tira a nossa privacidade, que essa é uma coisa muito patente e muito clara, porque e no Rio de Janeiro foram colocar chip no jaleco dos médicos. A primeira coisa que disseram foi: e a privacidade dos médicos? A primeira coisa foi essa. Então, quem não está sabendo dessa informação que eu estou falando, que são os pré-tribulacionistas, que acredita que não quer nem saber o que é a marca da besta, o que vai ser, ou quem vai ser o anticristo, essas pessoas vão lutar como cidadãos para não perder a sua privacidade. Agora vamos ver pelo outro lado da doutrina que ele é adepto, como é o nome dele? Menezes, né? Givanildo Menezes. Então vamos ver do outro lado agora. Eu falei do que ele está falando, o que o pré-tribulacionista, como ele vai se comportar. Ele está dizendo que ele vai aceitar. Mas o que aconteceu? Quando quiseram colocar o chip no jaleco dos médicos, a primeira coisa que se falou foi o seguinte: a privacidade. Não falou que era profecia, que deixava de ser profecia, ou que era... Não. A primeira coisa que foi falada foi: e a privacidade dos médicos? Não se pode colocar nem em presidiários, quanto mais nos médicos. Então, o que está acontecendo é o seguinte: vamos pensar do outro lado. A maçonaria implantou isto dentro da igreja batista, onde se predomina a maioria dos maçons, dizendo que é o chip da besta. Vamos lá. Se é o chip da besta, como é que o Givanildo Menezes ele orienta as pessoas que pensam que são pós-tribulacionistas? O que é que ele orienta essas pessoas? Ele orienta a fugir, orienta a coisas que não... Estoque de alimento também, ele fala, né? Estoque de alimento, mas, meu amigo, nós pagamos os nossos impostos. Nós temos direito de ir até a justiça, a igreja se reunir, ir até a justiça e não deixar que isso se implante, porque vai tirar a privacidade. O homem sem privacidade, ele não tem nada. Não tem nada. Natanael. Oi? Eu estou entendendo o que o irmão está falando, questão da privacidade. A questão é porque isso aí vai ser inevitável. A igreja tá, infelizmente, a igreja, como o irmão falou, existe, a igreja espiritual, o Israel espiritual de Deus, porém, ela está até um pouco desunida, né? Desarticulada, para poder entrar com força, com ação contra essa questão. Ela pode entrar em alguns lugares no mundo. O problema... Aí é que existe agora a gente alertando a igreja sobre isso. O problema é que nós sabemos que tudo envolve a política, né? Então, por exemplo, se chega algo até nós, aquilo ali passou pela política, foi aprovado pelo vereador, pelo senador, pelos deputados. E aí é que a gente, sozinho, é por isso que existe a gente colocar o nosso representante lá, para poder ele trabalhar em cima das nossas causas. Porque isso mesmo, parabéns. Quem vai dizer se vai ser estabelecido ou não, no final, são as leis, na assinatura deles lá. Das leis, mas aí eu posso falar uma coisa para vocês? Aí, André, só um momentinho. André,
O que eu tinha, que eu não te falei ainda, é sobre o projeto aqui da igreja. A gente já colocou um deputado federal e estadual para representar a igreja aqui em Recife. Ótimo. Isso é muito bom. Corroborando o que o irmão Sérgio falou, nós temos que colocar gente para nos representar lá dentro, para que não haja leis para calar a igreja e para tirar a privacidade da igreja. Sim. Mas que na verdade, irmãos, mesmo a gente fazendo isso, a minha crença final é que, infelizmente... Mas isso é derrotismo, irmão. Isso aí olha, isso aí não é de Jesus, não. Na palavra. Não está escrito, a igreja vai prevalecer contra as portas do inferno, meu irmão. Mas tá escrito é isso. A prevalecência que ele está falando no final aqui é a nossa salvação, não é a... Não. Prevalecer em qualquer luta. A igreja, em qualquer luta, a igreja luta pela o bem-estar da sociedade. E tudo que a igreja colocar a mão, você está amaldiçoando a igreja com esse versículo aí. O pós-tribulacionista é uma doutrina do diabo mesmo. O que eu tô falando, relatando para o irmão, é que aquilo que está escrito acontecerá, por exemplo, se nós vamos ver o exemplo de Jerusalém... Mas você quer ver o anticristo de todo jeito, meu irmão? Não, o que eu estou dizendo, irmão, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Jerusalém, não estava o povo de Deus lá junto? Só que qual foi a ordem que Deus deu para quando veio o anticristo, que era justamente na figura de um anticristo, o general romano invadir Jerusalém, o povo, a Bíblia ainda diz, né? O povo do homem que havia de vir, né? Lá no livro de Daniel. Então qual foi a ordem de Deus? Se você ver aqui em Mateus 24, ele diz, quando foi vir o abominável da desolação, e que fala o profeta Daniel... Mas aí é o anticristo, meu irmão. Você anseia para ver Jesus ou para ver o anticristo? Me diga. Mas é como eu estou falando, irmão. Seu coração bate para ver Jesus ou para ver o anticristo? Me diga aí. Para ver Jesus. Então, meu Jesus é salvação, não é derrota, não. E salvação para o céu. É com essa questão que o irmão André falou. Por mais que a gente combata, as profecias têm que se cumprir. Por exemplo, mas você está preocupado com as profecias, não está preocupado com a igreja, com a vitória da igreja, sobre isso. Não, eu sei, eu estou entendendo. Você já está conformado porque você está debaixo do jugo dessa doutrina pós-tribulacionista. Há um jugo nessa doutrina, irmão. É aquela questão que foi relatada aqui. Jesus Cristo só pode vir quando as profecias se cumprir. Não, o que diz a Bíblia é o seguinte: o Espírito, há um que resiste, até que do meio seja tirado. Isso aí é na área da conversão, né? Não. Para que se manifeste o anticristo... para que se manifeste o anticristo, há um que ainda resiste. Quando ele for tirado da terra, é que o anticristo vai se manifestar. Mas ele lá não diz da terra, diz quando ele for retirado. Retirado. Retirado de quê? Retirado de quê? Justamente do trabalho que ele está fazendo agora, que quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, ele deu a ordem ao Espírito Santo. Então eu vou, mas vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo, que ele está fazendo um trabalho de intercessão para a salvação das almas. Então vai haver um momento entre o começo da grande... Eu creio assim, que eu vejo pela Bíblia assim, né? Entre o começo da grande tribulação, que na verdade eu creio que já começou, mas entre o começo e o final, vai haver um momento, como ele diz aí, que não existirá mais conversão. Por quê? Que ele chama de o final do tempo da graça. Mas não acredito que agora existe conversão? Agora existe. Então não estamos na tribulação não, meu irmão. Não tem nada de tribulação agora não. Mas eu estou dizendo que nós estamos no início, já os inícios... Não existe, a palavra de Deus se cumpre, ela não vai se cumprindo de pouquinho em pouquinho. Deus é poderoso para cumprir, como ele leu Isaías, hoje se cumpre a profecia. Sim, mas para se cumprir a profecia, ela tem que ir se cumprindo. Não, para o irmão, para a doutrina do irmão, mas para a Bíblia não. Se formos para a Bíblia, não. Mas as profecias, por exemplo, eu vou ditar um exemplo para o irmão. As profecias do Apocalipse, elas estão se cumprindo ou não? Ela se cumpre. Ela não vai se cumprir. Elas não estão precisa. se cumprindo e depois se desencadeia no seu cumprimento. Não. Quando Jesus Cristo ele estava aí... o irmão já falou aí, se existe conversão de alma agora, então isso é uma prova que o Espírito Santo ainda está atuando na igreja. Então nós não estamos na grande tribulação.
Não estou dizendo que nós estamos na grande, eu estou dizendo que já estamos no início da tribulação. Me diga, na Bíblia, onde fala início de grande tribulação, me diga. O início da tribulação, ela começa o exemplo aqui, ó, em Mateus, capítulo 24, no verso 3, que é o princípio das dores. E vai se iniciando e vai para poder se desencadear Meu na amigo, grande tribulação. Terremoto existe desde antes de Jesus, antes do Peraí, deixa eu... terremoto. Oi. Não, é o Diga. seguinte, eu acho que o negócio é assim, o que existe hoje é o princípio das dores, né? Mas a tribulação, que é as 7 semanas de Daniel, que são 7 anos de tribulação, que tem ali na segunda metade o Aí é a anticristo. grande tribulação. O que eu falei foi que então, está se aí são iniciando, 7 anos. está se iniciando já a questão para a grande tribulação. Os acontecimentos estão se Então, encaixando de então, forma mas, a propiciar a- a grande tribulação. então, mas os 7 anos o irmão não crê que começou ainda, né? Não, os 7 anos não. Ah, então Até sim. porque eu, particularmente, pelo que eu vejo, eu não vejo ali como 7 anos finais. Eu vejo como acontecimentos proféticos e não como 7 anos literais, que nem alguns irmãos Sim. creem, né? Eu Entendi. não vejo dessa forma. Mas eu estou entendendo o que o irmão Natanael está dizendo assim nessa questão. Agora, eu creio dessa forma que o irmão falou no início. Eu creio que para a igreja ser arrebatada, toda a igreja, eu falo assim, toda a igreja, é preciso que os acontecimentos proféticos se cumpram. Não, eu concordo com o irmão Natanael falou. Né? Não, eu creio sim. Senhor, né? Eu creio sem sim. antes acontecer, ser mista, que Aham. tudo isso aconteça. Não, eu minha creio fé. assim. Eu creio que o irmão Natanael está falando é assim: se a igreja, somos nós, ou o cidadão comum, se unisse, e se unir, ele tem o direito constituído. Isso eu concordo. Porém, É verdade. não sabemos quando, se é agora ou não, a igreja de Laodiceia é a última igreja pré-arrebatamento. E essa igreja, ela será enganada pelo anticristo, ela será apostatada. E tanto que eu não acredito nesses pregadores que ficam dizendo por aí, só para enganar o povo, que nos últimos dias haverá um grande avivamento. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que haverá apostasia e até os escolhidos serão enganados. Por isso os dias seriam abreviados. André, Né? de que maneira vão enganar a igreja? No caso, já está sendo enganada agora a igreja? A igreja que vai subir, não, mas a igreja de Laodiceia é a igreja que vai ficar. Essa é a enganada. Mas ela vai ser enganada depois da tribulação ou antes da tribulação? Ela vai ser enganada já próximo à tribulação e durante a tribulação. É a minha visão, né? No caso, para ele implantar o regime do anticristo. Porque senão ele não teria como enganar todos, né? Mas veja, nessa questão aí, da implantação do chip, que vai tirar a privacidade de todos nós, eu sei e tenho consciência. Eu estou conscientizando os irmãos agora. Se os irmãos aqui conscientizar outros irmãos e depois sair conscientizando um ao outro, ele não vai poder enganar a igreja, vai poder? A igreja que vai subir, não. Não. Então essa igreja vai até... Não, essa igreja vai até a justiça e vai processar a maçonaria. Mas só que o povo não, infelizmente, o povo não quer se unir, né? Essa que é a realidade. Não, mas isso aí é uma visão pessimista, ou não é? Mas, não, é uma visão realista e que é pessimista. O irmão já tentou alertar alguém e ninguém quis saber? Mas a Bíblia diz, quem deu crédito à nossa pregação? Então é pessimista essa palavra? Não, eu tô falando, o irmão já tentou alertar alguém sobre isso e ninguém quis saber? Sobre o que você diz? Não, sobre a conspiração da maçonaria de implantar o chip nas pessoas. Ah, sim, mas isso, eu falo sobre o chip faz quase 10 anos já. Muitos não ouviram, mas assim, de querer ir até a justiça, exercer os seus direitos, entrar na política, isso daí o povo é acomodado, isso daí eu vejo que o povo não tem interesse. É verdade, eu vejo por aí também essa visão aí, irmão. O que eu vejo, lado do irmão aí. eu falo do chip, eu tenho trabalho mas de apostila. Mas alguma vez o irmão já falou em levar até a justiça para exercer os direitos? Não. Ah, então não, isso daí eu não falei.
Porque eu tenho certeza, Natanael, eu vou fazer um teste, vou começar a falar e vou te trazer um feedback depois. Eu posso lhe garantir que o povo é covarde, o povo não tem coragem, não. Faça uma oração antes, coloque Jesus na frente que vai dar tudo certo. Não, sim, mas o coração do povo não vai se mobilizar. Pode Mas se você mobilizar. pensando assim, você já tá sendo pessimista, tá ou não tá? Eu tô entendendo. Não, sim, mas veja só, Natanael. O que eu creio, assim, o povo pode, por exemplo, de maneira individual, né? Vamos supor, o João está sendo ameaçado. Eu acho que enquanto não houver ameaça, o povo não vai se conscientizar. Exatamente pelo que você falou. Porque o povo, a maioria das igrejas acha que Jesus volta antes, né? Então, a maioria que a gente conversa, eu falo sobre o chip há mais de 10 anos, e eu tenho umas fotos... Mesmo. Mas você Não, fala eu que tenho o umas chip... fotos. Não, irmão, você fala que o chip é a marca da besta, né? Não, eu falo que a marca da besta é o 666 e que provavelmente seja o chip. Então, mas você não fala o que eu tô falando. Porque o computador, ele lê realmente 666 se você pegar o código de barras, ele mas lê você não 666. fala. Mas você não fala o que eu tô falando agora, que eu tô alertando os irmãos agora. Fala como eu tô falando. Não, você tá falando de exercer Que o ele direito. tira, que ele tira a privacidade da pessoa, que pode ler a sim. mente da pessoa, existe essa tecnologia. Não, isso daí eu nunca falei, não. Isso daí eu sou sincero em falar pra você. Então isso aí já é outra coisa, né? Não, é verdade, mas eu tô dizendo assim, ô Natanael, pro povo exercer o seu direito, o povo vai ter que se sentir ameaçado. Porque quando eu falo do chip pra alguém, a pessoa fala, mas eu não vou estar aqui mesmo. Então a pessoa não se sentir ameaçada, a pessoa não se... a pessoa não se sente ameaçada. Ela fala, não. Às vezes eu falo aqui na minha casa também. Fica os meus familiares. Isso daí eu já falei pros meus familiares, isso aí que você tá falando, não falei pra fora. Mas os meus familiares falam assim pra mim, nós tá se preocupando muito com esse negócio aí, isso aí nós não vamos estar aqui mais. Porque eles aprenderam que nós não vamos passar por nada. Por isso que eu sou mestre tribulacionista, eu creio que nós vamos pegar um pedaço. E aí, porque a pessoa, vamos supor, lá na igreja tem 100 pessoas. Se essas 100 pessoas não se sentirem ameaçadas, vamos supor que amanhã chega o príncipe William e ele é decretado líder mundial das nações, como ele realmente está sendo preparado para isso. Aí ele fala assim, ó, a partir de amanhã, quem não tiver o chip, vamos supor que tem uma grande crise, claro, vai ter que ter uma série de fatos, não é que o cara vai chegar lá amanhã e vai colocar aí, vai ter que ter uma grande crise no mundo, como já está para ter, vai quebrar o dinheiro, aí vai acabar o dinheiro, vai entrar o chip, como eles já estão se preparando. Né? Aí depois que entrar o chip, vamos dizer que seja amanhã, aí ele fala assim, ó, a partir de hoje ninguém compra, ninguém vende, sei lá, se é o chip, né? ou se ele vai dar um cartão, ou se ele vai dar uma tatuagem, ou se ele vai dar um holograma, eu não sei exatamente o que vai ser o 666. Não posso afirmar com clareza, porque a Bíblia não diz com certeza. Aí, vamos dizer, aí sim, se eu for nessa igreja de 100 pessoas, você pode ter certeza que 90% vai lutar pelos seus direitos da privacidade. Aí eu concordo. Porque a gente tem que pregar. Isso eu concordo com o Natanael. Nós temos que tocar a trombeta. É verdade, é verdade. Porque eu até então não conhecia esse trabalho do irmão Natanael. Aonde ele tem a prova e a patente. Ele tem a patente do livro de 1971 que eu tenho aqui, que ele me mandou, aonde prova que realmente existe essa tecnologia intracraniana. Inclusive o irmão Robert, do Rio de Janeiro, disse que lá eu não sei como é que ele chama a FEBEM no Rio de Janeiro, é um outro nome, diz que pessoas que saíram de lá estavam andando que nem loucas na rua, dizendo que foram vítimas de teste de chip intracraniano. Você sabia disso? Acho que é FAERP, né? É um instituto lá que feito a FEBEM, né? Que pega menores de idade, infratores e tudo. Sim. Recupera menores de idade. Você sabia disso? Que lá no Rio de Janeiro... Não, eu tava no dia com ele. Então realmente isso eu dou crédito, sabe? Não é que eu dou muito crédito. Mas eu creio assim que o povo só vai... Nós temos que fazer a nossa parte, igual você disse, né? Realmente nós não estamos fazendo, eu não estou fazendo ainda. Mas eu vou começar a espalhar, eu vou tirar xerox desse livro teu aí, e vou começar a levar nas igrejas onde eu faço palestra. E o irmão pode postar para mim também, irmão, esse livro, viu? Pode repassar para ele depois o livro. Deixa o seu e-mail aí, Sérgio, que eu mando para você. Eu vou deixar contigo aí, Sérgio,
o meu canal TV Privacidade, Pronto. onde Tá todos os sábados eu estou fazendo Hangout, um programa para alertar a população sobre isso. Tá Então, ok, vou ficar interagindo agora. vou deixar aí, hoje começa às 18 horas. Eu vou adicionar o irmão aí no Google+, eu mando... Já adicionou, já, tá o irmão. Já estou adicionado já? Pronto. Já. Aí o irmão entra em contato na hora, se quiser participar para ver de perto o trabalho, fica à vontade, viu? Tá bom, tá certo. Gostei Ok. muito do trabalho. O que eu relato para os irmãos é desse jeito mesmo. Eu tô entendendo a visão do irmão Natanael, de alertar, da igreja lutar, da igreja batalhar contra isso. Estou entendendo a visão do irmão, a visão bem média entre os dois. Entre a minha visão e a visão do irmão Natanael, quer dizer, a visão do irmão André lá, né? E gostei muito, irmão. Essa foi a primeira vez que eu abri esse Hangout. Eu abri aqui até com forma de teste também. E realmente eu não pensei do debate se estender tanto assim, né? Da gente gostar do debate, se estender e de ter tanto assunto pra gente debater, pra gente ver agora no final dos tempos. É o cumprimento da profecia, né? Que no final dos tempos o povo, o conhecimento se expanderia. E mais, eu vou continuar aqui com o entendimento que eu estou fazendo. Eu acho que é importante esse trabalho, vou contribuir da melhor forma possível. Mas eu continuo assim, sendo eu digo assim, que eu vejo na Bíblia a questão do pós-tribulacionismo, né, do arrebatamento após a tribulação, assim, não estou dizendo que eu vou participar, não sei se eu vou estar vivo até lá, mas o que eu sei é que a igreja espiritual, alguns remanescentes, por isso que Apocalipse 12 diz, os remanescentes da profecia bíblica, né, vão ir até lá. O que eu vejo na Bíblia é que Jesus Cristo só volta para arrebatar a igreja quando é mistério que tudo isso aconteça, ou seja, que o anticristo se manifeste, né? A Bíblia diz que lá em Tessalonicenses, o anticristo iria se manifestar, o povo teria que mais uma vez procurar fuga, porque apesar do povo lutar, Deus vai permitir, é Deus que permite, não é porque o inimigo está mais forte, não, porque Deus permite que o inimigo lance toda a sua astúcia, para que no final Deus venha e abata ele na destruição final e dê a vitória final para a igreja, que é a glorificação, né? A salvação de Jesus, e nós participarmos das bodas do Cordeiro, que é a grande festa do céu, após o arrebatamento. Mas eu estou muito feliz aí com a presença dos irmãos aqui nesse Hangout que eu abri pela primeira vez. Agradeço a participação dos irmãos, e nós estamos juntos, estamos aí, dependendo de um pouco da variação de interpretação, mas nós estamos juntos na fé, em nome de Jesus. Amém. Se o irmão quiser participar, começando às 18 horas, hoje, no canal TV Privacidade, todos os sábados, às 18 horas. 18 Amém. horas, né? A paz do Senhor, meus queridos. Graças Ô, a Deus, Natanael, 6 horas nós estamos lá então, viu? 5h30, já tô te chamando aí. Valeu, um abraço. Um abraço, Ok, Sérgio. fica na paz. Um abraço, meu irmão. Glória a Deus. Então é isso, né, irmão André? É isso, é muito bom o debate, né? Pô, eu gostei muito. É o irmão O irmão é Natanael. pastor da igreja, é? Não, eu sou pastor, mas atuo como evangelista, né? Eu atuo Evangelista. pregando a palavra, né? Interdenominacional, é? Eu atuo pregando a palavra. Não, eu faço parte do ministério, porém a gente faz esse trabalho mais evangelísticos, né? Cruzadas, estudos, ensinos. A gente não toma conta de uma congregação, né? Já tô entendendo como é. O irmão é da onde? Eu sou aqui do Ceará. Ah, o irmão é do Ceará, né? É. Tá em que cidade aí? Tô aqui no Maracanaú. Maracanaú? Maracanaú, é. Ah, você participa lá com lá, nós. né? Com o irmão Água, né? Com o irmão Pedrosa, lá no Ah, no Eu Quero Uma Igreja, né? É. Ah, eu tô sempre participo um pouco, eu fico mais, às vezes não dá tempo, eu fico mais só observando, mas já participei Você já algumas me vezes. viu lá, já? Eu acho que eu já vi, não estou muito bem lembrado, mas acho que eu já vi. Viu? Eu deixei o link aqui do meu YouTube, você entra lá depois? Entro, se não quiser No se meu canal? adicionar no meu canal Google+, eu adiciono, acho que o irmão está adicionado lá, já estou recebendo as postagens do irmão. Você viu o bate-papo aqui? Não vi não, bate-papo não. Vi só os vídeos Clica que o irmão aqui no- postou pra mim. Não, aqui no Hangout, onde nós estamos mesmo, não tá aqui em cima, aqui, bate-papo? Sei, tô vendo aqui o bate-papo.
Então, clica no bate-papo que você vai ver o link do meu canal. Eu tô vendo aqui, youtube.com Impacto já, Isso, Impacto Já. Impacto já, né? Aí você me adiciona lá. Você tem canal de YouTube? Tenho. Oliveira Então você me Neto. adiciona. Adiciona eu e o Morfeu, que ele deixou dele também. Tá certo. Tá bom? Eu vou dar uma saída agora então. Pois tá bom, irmão. Também já vou fechar. Como eu disse, irmão, eu abri aqui, eu achava que ia Tá passar bom. só ver a hora. Foi um mas a prazer, gente viu? passou. Tá bom, também Foi um prazer. foi uma alegria, viu? Tá bom, querido. Tá bom, Fique na pessoal. paz. Amém, meu. Amém. Na paz. Pois é isso, meus irmãos. Aqui estamos finalizando esse hangout. E com a participação aí do irmão Trajano Franco, né? No início, o irmão Natanael, né? Que é o irmão Morfeu Alerta, do programa. E o irmão Ben Messias, que é justamente filho do Messias, né? É o irmão André. A participação aqui também com as suas opiniões, com as suas dicas, né? Com seus alertas para todo o povo de Deus. E agradeço também aos irmãos que estão aí nos ouvindo, estão na escuta. E os irmãos também querendo participar, pode participar de vez em quando. Sempre eu vou abrir aqui uma sala em horários alternados. Depois vou organizar um horário certo, mas por enquanto tem horários alternados. Eu já agradeço a participação de todos os irmãos. Graça e paz para todos e até a próxima. Em nome de Jesus.